A palavra de hoje nos leva a refletir sobre aqueles momentos em que ficamos divididos diante das opiniões sobre Jesus. Mesmo nos nossos meios mais comuns, como amigos, familiares ou colegas, podemos viver em meio à diversidade de interpretações e somos desafiados a pensar e discernir sobre a verdade e a refletir sobre a nossa própria compreensão a respeito de Jesus. Escuta só. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhe: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente, que não conhece a lei, é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galiléia não surge profeta." E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse trecho do Evangelho, vemos uma variedade de opiniões sobre Jesus entre as pessoas que ouvem suas palavras. Alguns reconhecem nele o profeta prometido, enquanto outros vão além, proclamando que ele é o próprio Messias. No entanto, surgem algumas objeções baseadas numa suposta origem de Jesus na Galiléia, que parecem contradizer as profecias sobre o Messias vindo da descendência de Davi e de Belém. Essa divergência de opiniões cria uma divisão, levando alguns a querer prender Jesus, enquanto outros reconhecem a sua autoridade, ainda que incomum. Até mesmo os guardas do templo, enviados para detê-lo, são incapazes de agir diante da singularidade das palavras de Jesus. Eles testemunham: "Ninguém jamais falou como esse homem." Os fariseus, por sua vez, não conseguem compreender a atitude dos guardas e expressam seu desprezo pela multidão que acreditava em Jesus. Para eles, apenas os ignorantes aceitariam um suposto Messias vindo da Galiléia, ignorando as tradições e os ensinamentos da lei. No entanto, Nicodemos, um dos fariseus, destaca a importância de ouvir e entender antes de julgar. Ele questiona a pressa em condenar Jesus sem considerar seus ensinamentos e suas obras. A intervenção de Nicodemos revela uma abertura para o diálogo e para a reflexão, contrastando com a postura fechada dos outros líderes. No final, cada um volta para sua casa, mas a questão sobre a verdadeira identidade de Jesus permanece. As opiniões divergentes e os debates continuam ecoando ao longo dos séculos e até os dias de hoje, na verdade. E nós, como podemos discernir a verdade em meio a tantas interpretações conflitantes? Diante dessas diversas opiniões sobre Jesus, somos desafiados a buscar a verdade com mente aberta e o coração receptivo. Não devemos nos deixar levar pela pressão ou pelas tradições ou pelo desprezo daqueles que se consideram mais instruídos. Ao invés disso, devemos seguir o exemplo de Nicodemos, que busca compreender antes de julgar. A proposta de hoje é que estejamos sempre abertos para o diálogo e para a reflexão, estudando as Escrituras, buscando entender os ensinamentos de Jesus. Que a gente não se contente, por exemplo, com respostas superficiais ou com respostas preconceituosas, mas que estejamos dispostos a mergulhar na verdade, mesmo que isso signifique questionar as nossas próprias convicções. Enfim, que possamos seguir o exemplo dos guardas do templo, reconhecendo a singularidade daquelas palavras de Jesus, permitindo que elas nos desafiem cada vez mais e nos transformem. Que possamos buscar a verdade com humildade e perseverança, confiando que no final encontraremos a resposta em Jesus, o Messias que veio para nos salvar. Que tenham todos um excelente dia e que fiquem sempre com Deus. Até amanhã, na nossa próxima reflexão do Evangelho do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.